Tivemos 3 contributos bastante complementares e bastante diferentes sobre os papéis que a psicologia escolar pode desempenhar em tempos de crise, mas seria redutor não dar a oportunidade agora um bocadinho à plateia de fazer questões ou oferecer contributos sobre esta temática antes de passarmos à sessão de encerramento. Portanto, se alguém tiver algo que queira expor, é o momento certo. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à Ordem por esta oportunidade de estar neste encontro gratuitamente, porque em tempos de crise tudo se paga. Portanto, obrigada. Queria partilhar convosco um projeto que foi implementado através de uma parceria público-privada entre a associação na qual trabalho neste momento, que é a Associação de Homens do Ego, e a Escola Secundária Cacilhas Tejo, em Almada. Então, o que é que acontece? A escola precisava efetivamente de aumentar a sua capacidade de resposta ao nível psicopedagógico e a associação precisava de gabinetes para podermos dar consultas e para podermos trabalhar. Então, esta parceria contempla efetivamente o apoio logístico por parte da escola para podermos dar as nossas consultas a título privado e prestamos serviços de psicologia gratuitamente para a escola. Posso-vos dizer que ao fim de 1 ano e meio os resultados têm sido muito positivos e penso que o nosso contributo essencialmente não terá que ser para a redução da despesa pública, mas sim para aumento da capacidade de resposta, principalmente no apoio aos alunos que apresentam problemas extracurriculares ao nível cognitivo, aprendizagem, social e económicos. E esses alunos essencialmente precisam do nosso apoio, precisam das nossas consultas e do nosso acompanhamento, independentemente dos pais terem dinheiro ou não para pagar as consultas. Queria deixar aqui, partilhar convosco e dizer essencialmente aos meus colegas que estejam interessados, ofereçam a vossa disponibilidade, o vosso interesse e o vosso apoio nas escolas da localidade onde residem e peçam, se assim o entenderem, algum apoio logístico, porque a escola tem perfeitas condições para nós podermos dar as nossas consultas e fazermos as nossas avaliações e as escolas não têm instrumentos de avaliação que necessitam para definir os programas pedagógicos dos alunos. Obrigada. Pep, esta es una pregunta en principio para ti. Estuve tentado en preguntar antes a Luisa, pero me pareció que sería mejor empezar por ti, porque así se puede hacer extensiva la pregunta a las colegas, sobre todo si se entiende. Yo intenté averiguar durante la presentación de Luisa de qué marca eran las zapatillas que salían constantemente en sus diapositivas. En España hubieran sido casi sin duda unas Vans. Aquí no lo sé. Entonces, el comentario tiene relación con la pregunta. ¿En qué medida, y esto tiene relación también con lo que Pep hablaba antes de cómo procesa la información la crisis y sobre todo cómo procesa la información nuestros hijos o nuestros críos, es posible que la baja cultura del esfuerzo de nuestros hijos, que ya existía antes de la crisis, tras 5 años de depresión, tenga ahora una actitud más responsable? O dicho de otra manera, ¿el sufrimiento de los padres puede incidir en una mayor madurez solidaria de los hijos? ¿O solo en su incredulidad, en su queja y en su confusión? La segunda pregunta sería, ¿sabemos algo de esto los psicólogos?
Y la tercera sería, ¿podemos intervenir los psicólogos en esto, ya que se ha dicho que la crisis es una oportunidad? Bueno, muy buena pregunta, para no irnos también. Influir, yo creo que seguro que la crisis está influyendo, es decir, seguro. Lo que no sabemos es en qué dirección, o sea, no tenemos garantías de en qué dirección y en cuánto tiempo eso puede tener un resultado tangible, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que puede parecer una incertidumbre, en el fondo es una oportunidad para el trabajo del psicólogo. Es decir, que está bien concretar cosas, pero no todo se puede concretar. Por tanto, que un niño que antes hacía así y la mamá ya sabía que tenía sed y entonces le traía agua, tardaba más en aprender a hablar, ¿no? Porque no le hacía falta, ¿no? Es una metáfora, sí, pero es verdad, ¿no? Entonces, si un niño hace así y le compran unos zapatos y ahora le dicen no hay dinero, lo primero es que se va a enfadar, ¿vale? Pero si efectivamente no hay zapatillas, tendrá que buscar otras estrategias, ¿no? Entonces, ¿qué será capaz de buscar? ¿Qué será capaz de encontrar? Bueno, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que la generación que pasó grandes privaciones, en España al menos, fue capaz de construir grandes patrimonios, ¿no? Eso quiere decir que aquello que le faltó fue capaz de trabajarlo, conseguirlo. El fallo vino que se lo regaló a sus hijos. Y sus hijos, algunos lo preservaron, otros lo dilapidaron, ¿no? Es decir, que sí que puede servir para eso. Yo creo que no puede servir automáticamente. Está bien que podamos acompañar ese proceso, ¿no? Con esos hijos, hijas, es decir, con esos niños que son el futuro, ¿no? Entonces ahí es donde viene el trabajo para el que investiga. Es decir, bueno, eso sirve, bueno, pues vamos a investigar, ¿no? No sé si... Yo tengo la sensación de que muchos padres esconden su sufrimiento para que los hijos aparentemente sigan teniendo las mismas oportunidades de siempre. Y pienso que eso es un error grave que quizá los psicólogos educativos podríamos intentar corregir. Eu gostava de intervir aqui, não sei se é possível agora da minha parte. Boa tarde, estou aqui deste lado. O meu nome é Célia Oliveira, sou psicóloga educacional há cerca de 28 anos. Eu gostava de partilhar convosco algumas preocupações em relação à questão dos serviços de psicologia e orientação, com os estimados colegas que estão na mesa e que cumprimento pessoalmente também, porque me parece que efetivamente quando falamos de serviços de psicologia e orientação neste momento estamos a falar de um conceito que está muito fragilizado e penso que quem anda nisto há algum tempo sabe que é assim. Portanto, efetivamente assistimos a uma destruturação, se quisermos, daquilo que eram os serviços de psicologia e orientação tal como eles foram criados. Portanto, hoje em dia somos muito menos do que éramos há cerca de 10 anos atrás, provavelmente, porque as pessoas que se foram reformando, de facto, não houve abertura para efetivação de novos postos de trabalho e temos os nossos colegas muito jovens a concorrerem agora em situações muito complicadas. É uma preocupação muito grande, porque eu assisto todos os dias a centenas de colegas que enviam currículos para escolas para se candidatarem a estes lugares das 18 horas para trabalharem num agrupamento ou 2 agrupamentos e que aceitam qualquer tipo de trabalho, porque de facto precisam de trabalhar. Portanto, falámos aqui ao longo destes 2 dias em coisas muito importantes como a importância da valorização da profissão, obviamente, e a nossa identidade profissional, mas eu penso que podemos estar a correr alguns riscos e penso que era muito importante que ao nível das associações profissionais, ao nível das instituições de formação inicial,
se conseguisse dar algum apoio a estes nossos jovens colegas que estão, de facto, em situação muito complicada e sujeitos a riscos bastante elevados. Obviamente isto será mau para todos, porque está em causa a nossa imagem social, a nossa imagem profissional e, no fundo, estas condições de trabalho começam a ser efetivamente complicadas, porque em tempos de crise eu diria que nós também temos um pouco a ter que dar uma resposta mais positiva, mais segura, mais confiante e não me parece que as condições estejam criadas. Portanto, gostava de fazer pergunta à mesa no sentido, não sei se estão a pensar em algumas estruturas de apoio, há alguma pressão junto das direções gerais. Eu sei que a Ordem tem feito um trabalho neste sentido, mas parece-me que teremos que fazer mais ainda a bem de todos e, de facto, do apoio a esta crise que também tem a ver com a nossa identidade social. Eu não sei se por parte da mesa alguém quer... Sem dúvida, eu penso, para ser breve, dado o adiantado da hora, penso que a Ordem, neste momento, é o espaço privilegiado para diferentes profissionais, de diferentes, digamos, para estabelecer o diálogo e pensar em formas de organização, de apoio, de apoio específicas e de gerar iniciativas inovadoras para o trabalho nos psicólogos da escola. Portanto, eu não poderia estar mais de acordo com a proposta da colega, não é? Penso que o futuro, do meu ponto de vista, a sobrevivência, eu não estou a dizer sobrevivência no sentido negativo, a sobrevivência e o florescimento, então, se quiser, as duas faces da moeda que estão sempre a tocar-se à medida que os sistemas avançam, a tal sobrevivência e o florescimento que devem ser sempre dois movimentos, são dois movimentos básicos de sobrevivência e, portanto, também das instituições e das profissões, eu acho que devem ser feitas, dependem de parcerias. E acho que o tema, a palavra parceria, parece-me uma palavra muito apropriada para o futuro. E pode ter diferentes expressões para responder a diferentes problemas, mas parece-me que é uma palavra bastante apropriada. Portanto, não poderia estar mais de acordo. Sim, também agradeço à colega essa chamada de atenção do isolamento em que muitos trabalham e das pressões. Independente dos serviços de psicologia estarem mais ou menos a funcionar em determinadas escolas e de outros modelos de participação do profissional dos psicólogos nas escolas, porque há vários, atualmente há vários a funcionar em simultâneo, mas nós gostaríamos que todos, independente do vínculo de contratação, digamos, funcionassem de acordo com o modelo do psicólogo escolar. Portanto, e daí esta importância de termos este tipo de abordagens. E para isso, porque nós temos, nos últimos anos, estado um pouco entregues a nós próprios e às nossas redes informais, mas com muito apoio também das universidades. E quero agradecer e um pouco pedir desculpa aqui à minha colega de mesa, a professora Paula, porque uma parte das nossas reflexões em termos e que nos levou a evoluir em termos dos nossos posicionamentos e que nos leva a estar mais seguros daquilo que é o que nós entendemos psicologia escolar ou o que não é psicologia escolar, qual é que deve ser o nosso posicionamento e dessa evolução constante, o devemos também às pessoas que têm vindo a fazer reflexões e teóricas sobre isto, que tem sido uma inspiração para nós. Neste momento, acho que está mais do que na hora de nós passarmos a uma maior formalidade, não é? E com as associações profissionais e com parcerias mais formais para as coisas começarem a estar mais estáveis. E também para comentar o que disse o colega ali sobre as marcas dos ténis. Ele agora não me está a ouvir. Sobre o que o colega disse sobre as marcas dos sapatos, dos ténis. O que eu tenho observado... Bom, eu trabalho numa escola artística e os artistas também estão muito nas vanguardas, mas o que eu tenho estado a observar é que eles estão a mudar as marcas. Têm vindo a mudar. E os jovens apanham o ar do tempo com muita facilidade, isso acho que é bom sabermos, não é? Nós às vezes estamos angustiados e olhamos para eles e eles estão a lidar com as coisas de uma outra maneira.
continua a haver aqueles que têm muitas dificuldades, mas uma maioria deles é saudável e adapta-se rapidamente ao ar do tempo e já começa a ser moda ter os ténis rotos. E começa a ser moda usar ténis baratos. Obrigada. Eu queria aproveitar para saudar a colega Luísa Mota e agradecer-lhe a comunicação que fez hoje, em nome de todos os que trabalhamos nas escolas, porque eu penso que a Luísa foi muito capaz de dizer hoje aqui que aquilo que nós fazemos na escola não se resume à consulta psicológica. Eu acho que a Luísa deixou a ideia fundamental que é um psicólogo a trabalhar em contexto educativo, em contexto escolar, é um recurso da comunidade. E penso que essa grande ideia, Luísa, acho que deixaste-a aqui e queria-te agradecer por isso mesmo. A questão que eu queria levantar tem a ver com a professora, queria dirigi-la à professora Paula, para lhe dizer o seguinte: há 30 anos atrás, quando os psicólogos chegaram às escolas, o lema era pela igualdade de oportunidades. Nós vínhamos de um tempo em Portugal em que havia dois caminhos dentro da escola. No Algarve chamava-se isso os bifes e as costeletas. Os bifes vinham pelo liceu, as costeletas vinham pelo ensino técnico, ou então nem tinham escolaridade. Eu penso que estes tempos de crise, aquilo que nos estão a mostrar, é que esse caminho não ficou tão para trás quanto isso. Hoje de manhã disse aqui, cada vez mais as desigualdades que nós sentimos no terreno, e eu não sei, e queria ouvi-la a esse respeito, se o nosso papel não passa também por, novamente, defender a igualdade de oportunidades para todos nas escolas, nestes tempos que todos estamos a viver. Eu penso, obrigado pela questão que colocou, eu penso que, sem dúvida, que passa por aí. Essa questão das escolas profissionais e dos liceus. É engraçado, só uma reflexão, como há 30 anos não existe essa divisão, mas ainda hoje os jovens utilizam essa linguagem, digamos isso, a linguagem dos liceus ficou. E eu penso que, sem dúvida, que... eu comecei por falar de um relatório, da press release do relatório da Unesco. Eu acho que estamos num momento em que a questão da desigualdade e da promoção da igualdade de oportunidades é fundamental e o psicólogo não se pode aliar dessas questões e a tal complexidade dos modelos de intervenção passa, sem dúvida, também pela utilizar diversos mecanismos para ajudar a promover a igualdade. Não podia estar mais de acordo. Para além da evidência científica que nos diz que eu há bocado falei dos modelos da resiliência e do desenvolvimento psicológico positivo, que nos diz quem tem mais barreiras, quem sente mais barreiras, a tal ideia de que os psicólogos na escola são agentes privilegiados de promoção da saúde mental, da saúde física e mental, não só da saúde mental, e também de agentes de remoção das barreiras à aprendizagem. Há sujeitos que necessitam, grupos, famílias, comunidades que necessitam de um apoio concentrado e um apoio específico à ajuda de remoção de mais barreiras. E estes modelos, penso eu, que eu falei, que são modelos, digamos, gerais e consolidados de intervenção do psicólogo na escola, partem desta ideia de que, precisamente, o psicólogo, o modelo aquele de promoção da Adelman e Taylor, é mesmo um modelo de promoção, de ajuda à remoção das barreiras à aprendizagem. É assim. Eles consideram o foco principal na promoção da saúde física e mental é a ajuda à remoção das barreiras da aprendizagem. E, sem dúvida, que nós temos plenamente consciência que em momentos de crise, sobretudo, em momentos de crise, há sujeitos, comunidades, famílias que enfrentam mais barreiras à diversidade. E, portanto, o papel do psicólogo, juntamente com outros agentes educativos, outros agentes sociais na remoção dessas barreiras, utilizando formas diversas de intervenção, é, sem dúvida, central. Não podia estar mais de acordo. Ora, boa tarde a todos. Eu chamo-me Jorge e vou para o 16º ano de psicólogo escolar, que é quase a única coisa que eu sei fazer. Eu diria que era a paixão
que é a paixão da minha vida. Eu gostava de que esta paixão passasse a amor, mas o meu país não me deixa. Eu estou muito preocupado porque a crise que nós estamos a viver, do meu ponto de vista, não é uma crise financeira, não é uma crise de euros, mas é uma crise de mentalidades dos nossos governantes e, acima de tudo, uma crise no que diz respeito à abertura em relação à psicologia das escolas. Eu vou particularizar um bocadinho e pegando no rácio dos alunos. Eu, de 2007 até hoje, sempre trabalhei ao nível de contratação de escola, sempre estive em agrupamentos de escola. Este ano vou fazer, e daí que eu se calhar sou a pessoa no país que estou mais próximo dos rácios, e vocês vão perceber porquê. Este ano que vem, que já começou, eu vou fazer 2 agrupamentos de escola. Ou seja, são mais de 5.000 alunos, 15 escolas EB1 com pré, 2 EB2-3 e uma secundária. Ou seja, eu não consigo imaginar ainda, porque se calhar ainda estou em estado de coma, acerca daquilo com que eu me vou deparar. Um dos agrupamentos eu já conheço bem, porque estive lá o ano passado. O outro agrupamento eu não conheço ainda. Ou seja, torna-se um trabalho muito difícil de fazer. E porquê é que eu disse há um bocadinho que é essencialmente uma crise de mentalidades? Está mais do que provado que basta um psicólogo que esteja colocado numa escola, basta esse psicólogo recuperar ao nível do rendimento escolar de um aluno, basta recuperar 3 alunos para que o salário desse psicólogo seja pago. É evidente que um psicólogo recupera, entre aspas, mais do que 3 alunos. Recupera muitos mais. Quantas vezes, e os colegas que trabalham em escolas sabem isso muito bem, quantas vezes nós basta passar por um aluno e dar uma palmadinha nas costas, pronto, passo a expressão, para que esse aluno de repente até se sinta mais motivado, a autoestima dele cresça mais um bocadinho, ele até estuda mais um bocadinho, até consegue transitar. Ou então chegamos a um conselho de turma onde o aluno já está à partida reprovado e uma intervenção nossa faz com que esse aluno até transite de ano. É evidente que não podemos colocar, e eu nem sequer vou falar isso depois, a ordem que já está a tratar disso, a seu tempo também irá falar, nem sequer vou falar nas repercussões que vão ter a nível do futuro dos alunos que este ano não vão ter serviço de psicologia. Isto no meu caso. É evidente que há outros psicólogos que vão estar com agrupamentos de escolas com 2.500 alunos com 18 horas de serviço semanal. Também não consigo perceber o que é que esses técnicos conseguem ou conseguiram fazer. Ainda por cima, o que é que nós temos nas escolas e no agrupamento onde eu estive colocado ano passado e onde eu vou estar este ano? Nós temos 75% a mais de alunos do que o que deveríamos ter. Ou seja, eu se quiser ter um psicólogo estagiário não vou conseguir ter porque não temos espaço para fazer qualquer tipo de trabalho. A minha salinha não é uma sala, é um fundo de um corredor tapado com uns vidros, 100% consegue-se trabalhar à vontade, mas não é uma sala sequer. E isto torna, como é lógico, tudo muito complicado. Mas eu não estou preocupado com a sala, eu estou preocupado em que nós conseguiríamos, e se fosse possível, nós termos efetivamente um rácio de um psicólogo para 1.000 alunos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso sucesso, porque eu acredito sinceramente que os psicólogos escolares trabalham muito bem, e todos os anos, no final de cada ano, a maior parte deles são despedidos a 31 de agosto para voltar a concorrer. Isto torna-se, a preparação de um ano para o ano seguinte, torna-se muito difícil, porque nós nunca sabemos o que é que vai acontecer no ano seguinte. Pronto, eu teria muito mais coisas para dizer, mas também não me quero alongar, mas basicamente gostaria de sublinhar o rácio, que era o objetivo que a Ordem quer atingir e que eu também, enquanto psicólogo escolar nestes últimos anos, gostaria de ver concretizado. Obrigado pela atenção. Bom, eu, estando a moderar, não devia fazê-lo, mas vou aproveitar para dizer algumas coisas. Ninguém gosta do rácio de 1 por 1000. Acho que ninguém gosta. Ninguém acredita em rácios como soluções infinitas e que resolvem tudo. O problema é que tal é o nível de discurso que existe neste momento em Portugal, que nós temos de apresentar um objetivo claro e um objetivo que, a nível político, seja negociável. Nós não podemos estar em crise e esperar que os recursos disponíveis para lidar com a crise sejam menores que os que tínhamos antes da crise. E nós temos crise em todos os sistemas. E nós falamos no passado, nos serviços de psicologia, como alturas em que o Estado prestava mais atenção e as necessidades, na verdade, eram menores. As necessidades aumentaram, a crise aumentou,
todos os serviços, quer sejam os SPOs, quer sejam os psicólogos contratados, quer sejam os outros psicólogos, nós necessitamos de reforço. E o que temos é desvalorização, é um pedido de um turbo-psicólogo. Para quem não sabe, eu não sendo psicólogo contratado, mas trabalho com 2 agrupamentos há 9 anos. É giro, porque os agrupamentos são pequenos, e se faz 30 km para ir de uma escola para a outra, mas efetivamente não é um modelo que eu prescrevo a ninguém. Mas na prática, o que é que nós precisamos? Precisamos de parcerias, precisamos ganhar dimensão mediática para expor o que se passa e que às vezes não tem ainda a visibilidade que necessita. Precisamos de perceber que esta questão é uma questão unânime. Os diretores das escolas pedem o mesmo que os psicólogos, pedem mais psicólogos, mais trabalho psicológico. Os pais pedem o mesmo. Os professores, na maioria dos casos, quando têm as suas próprias questões, pedem o mesmo. E o que os psicólogos efetivamente procuram, em primeiro lugar, é dar maior capacidade de resposta. Um psicólogo por 1000 alunos só ilustra um facto que é muito simples, por isso é que fizemos todos aqueles estudos, em grande parte por isso é que criámos tanto enfoque no Congresso, é que nós não podemos ir atrás da Europa divergindo nela no que é o cuidado e os serviços de psicologia. E se calhar a nossa situação até requer mais. Mas não ter um psicólogo enquadrado no meio escolar, parte da comunidade escolar, por 1000 alunos, é não ter o mínimo. É não ter o minimamente necessário para sequer recuperar o que seria o básico e muito baixo investimento que seria necessário para isto. O Estado não precisa efetivamente de ir buscar muito dinheiro para o fazer, mas o retorno financeiro que teria seria verificável no curto e no médio prazo. E é o que vemos dos outros países, na verdade, é o que vemos dos outros lados. E, portanto, sem dúvida que precisamos das parcerias e definir este papel do psicólogo em conjunto com as universidades e precisamos dos outros setores ligados à educação para dar densidade a isto que é normal funcionamento dos psicólogos nas escolas. Mas estamos longe do normal funcionamento e precisamos recuperar boa parte. Nós todos os dias, todos os anos, são tiradas emergências sob a forma dos psicólogos contratados para cima da mesa e os outros sistemas de psicologia cada vez mais são a tirar as emergências. E nós precisamos primeiro de recuperar algum nível de normalidade para depois passar ao que é o desejável. E se calhar podemos aprender com a experiência noutros países e o pensamento de outros países, mas é o primeiro passo e acho que muitos dos contributos que vêm normalmente à ordem vêm neste sentido. Como é que nós fazemos para chegar a uma cobertura que seja pelo menos próxima do são? E é verdade, o primeiro passo é chegar e criar a densidade de atenção para que o problema seja posto em nível de execuibilidade. De resto, queria agradecer a participação de toda a gente, realmente para final de congresso é bom sinal, quer dizer que a questão da psicologia escolar é uma questão que as pessoas estão interessadas, é uma questão que realmente em tempos de crise se torna principal. Mudando um bocadinho de agulha, e peço desculpa, mas pediram para dizer 3 coisas antes de passar ao muito atrasado a cerimónia de encerramento. São 3 informações práticas. Todas as pessoas que se inscreveram online para o passeio pedestre à alta, que deve estar quase a acontecer, por favor confirmem lá junto do secretariado. As pessoas relativamente a certificados, os certificados de participação serão enviados de forma eletrónica, ou por e-mail, ou colocados na área presencial. E, em terceiro lugar, pediram-nos para lembrar, para o máximo se possível, as pessoas entregarem o questionário de satisfação relativamente ao Congresso. Portanto, todas estas coisas práticas, mas importante é, no fim, agradecer à mesa pelas contribuições que deram e toda a gente que ficou até ao fim para discutir estes assuntos. Não existirá intervalo, vamos passar diretamente para a cerimónia de encerramento. Boa tarde.